Chega mais, nação, uma ótima quinta-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. É hoje, hein? Hoje tem Flamengo, Mengão entra em campo hoje, partida pela Copa Libertadores da América. O Flamengo precisa de um bom resultado para poder ficar tranquilo na partida de volta. O Flamengo enfrenta o Estudiantes e nós vamos analisar aqui as últimas informações do Flamengo. Tem informações sobre o estádio do Flamengo, tem informações sobre uma provável mudança na escalação do Mengão. Vamos analisar tudo isso, tem o João Guilherme, o Vene Casagrande aí falando sobre essa provável escalação do Mengão, essa movimentação do Flamengo também pro novo estádio. Mas antes, chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like e vamos bater juntos aqui uma meta de 5.000 likes para esse vídeo, hein? Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal e hoje é pensamento positivo, vamos dar toda a força, unir a força para torcer pelo Flamengo, pro Mengão fazer um ótimo resultado na Copa Libertadores da América. Tem palpites hoje aqui também, por isso deixe seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva e coloca nos comentários aí o seu palpite e de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixe os créditos aqui ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo. Vamos falar então primeiro da reunião do Conselho sobre o estádio do Flamengo? Vamos lá. Atenção, hein? Isso aí vai dar uma repercussão. Presidente do Flamengo, BAP, apresentou detalhes sobre o momento do estádio do Flamengo em reunião do Conselho Deliberativo daqui a pouco. Agora há pouco, né? Terminou agora há pouco. Prazo mínimo de conclusão, junho de 2036. Daqui a 11 anos. Eu sei que você vai ficar bravo. Dependendo de fatores externos. Estádio com 72 mil lugares e mais popular, que se identifica com o Flamengo. Vários setores ali, sem cadeiras, para todo mundo ficar em pé. Um verdadeiro caldeirão. Custo total estimado de 2,2 bilhões de reais. E aí envolve estádio, obras no entorno, terreno e custo de capital, né? É isso. Olha, o custo total do estádio, ele pode chegar a 3,1 bilhões de reais. 2,5 bi sem custo de capital. Arena. Com custo de capital, 3,1 bilhões. Isso é o levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas. O remanejamento ali das instalações da Naturgy não esteve considerado no projeto, né? Estimativa da Naturgy de tempo de remanejamento do planejamento ao total é de 4 anos. 4 anos. Isso é uma carta de 10 de setembro que eles mandaram para a gestão ainda na época Landim. 21 estudos de acesso ao público tornam os 5 meses de descontaminação um prazo muito pequeno. Vai ter que ser mais. 18 meses a 2 anos, relatório da Fundação Getúlio Vargas para a descontaminação do terreno. Com todos esses estudos, não dá para concluir o estádio antes de 2034. Por isso que o ano de 2036 é colocado como um prazo mínimo, 11 anos, né? O Flamengo quer um estádio para 72 mil lugares, bem popular, né? Um estádio que com certeza terá um custo menor, não vai ser muito luxuoso, mas vai ser um estádio que se identifique com a força do Flamengo popular. O Flamengo tem 18 meses, 1 ano e meio, para apresentar o projeto para a Prefeitura, contado somente depois de toda a remoção da Naturgy. A Prefeitura irá assumir a remoção da Naturgy lá do terreno. Então, realmente, quem vai arcar com isso é a Prefeitura, não será o Flamengo. Após a emissão da licença, né, de construção, o Flamengo tem o prazo de 36 meses para começar a obra. Então, depois da licença, 36 meses, 3 anos para começar a obra é o prazo. O município apresentará o projeto da lei que autoriza, né, as CEPACs da sede da Gávea, potencial construtivo e todas aquelas coisas. Então, minha gente, é isso aí. O Flamengo prevê a inauguração do seu estádio em junho de 2036. 11 anos. Bom, o Flamengo hoje, ele está neste patamar. Vocês já imaginaram como o Flamengo estará daqui a 11 anos?
é bem provável que o Flamengo esteja bem melhor do que ele se encontra agora. A tendência é essa. Ou seja, o Flamengo vai administrar o Maracanã até 2044 e na reta final desta administração no Maracanã, faltando 8 anos para terminar a administração do Maracanã, o Flamengo projeta inaugurar o seu estádio. Então tudo será feito com muita calma, com transparência e com tranquilidade. Mas já existem prazos colocados. E está comprovado que realmente 2029 seria impossível fazer com que o Flamengo tivesse um estádio construído ali. Obviamente que isso vai gerar muita polêmica, muita discussão. Tem gente que é a favor da construção do estádio agora, de qualquer jeito. Mas eu tenho certeza também que essas pessoas que são a favor da construção do estádio, elas não pensam na parte financeira. E se o clube começar a ficar em dificuldade financeira, começar a parar de contratar, começar a parar de ser competitivo, essas mesmas pessoas vão cobrar muito. Então o Flamengo está com os pés no chão. Tem calma, tranquilidade e espera daqui a 11 anos inaugurar o seu estádio. E eu espero estar lá, narrando a abertura do estádio na Flamengo TV. Daqui a 11 anos, estarei com quantos anos? 65? Ainda dá para narrar, hein? Ainda dá para quebrar um galho lá narrando e tal. E espero estar lá para acompanhar a inauguração do estádio do Gasômetro. Então é isso, galera. Prazos colocados. Obviamente que muita coisa pode acontecer ao longo do tempo, né? O BAP ele tem mandato até dezembro de 2027, né? É possível que ele concorra à reeleição, e aí ele iria com o seu mandato até 2030, final de 2030, né? E aí outras pessoas podem assumir o clube, terem uma visão diferente, mas o posicionamento desta diretoria que está no poder agora e que está fazendo todo o estudo de viabilidade é esse estádio. Previsão de inauguração, junho de 2036. Flamengo não fará loucuras para ter o seu estádio. Vai dar um passo por vez e com muita calma e com muita tranquilidade. Ó, vamos lá. Informação passada pela assessoria de imprensa do Flamengo. Nesta quarta-feira, dia 17, todos os jogadores do Flamengo treinaram no campo de jogo, inclusive Eric Pulgar, conforme informado anteriormente. Ele realiza trabalhos de fisioterapia no gramado, ou seja, já está bem avançada a recuperação dele. Alexandro e Jorginho estão em fase de transição com exercícios de condicionamento físico acompanhados por fisioterapeutas. O restante do grupo participa normalmente da atividade comandada por Felipe Luiz nesta tarde. Bom, podemos dizer o seguinte, com essas informações aqui, é muito provável, mas muito provável, que Alexandro e Jorginho não estejam amanhã em campo no time que vai começar. Eles têm chance de estar no banco de reservas, mas ainda é uma dúvida. Agora, começar o jogo, com essa informação aqui, Alexandre e Jorginho estão em fase de transição com exercícios de condicionamento físico acompanhado por fisioterapeutas, eles não vão começar o jogo. Então, Jorginho e Alexandro não vão começar o jogo. A gente pode dizer o seguinte, o Alan jogou domingo com o Saúl, o De La Cruz foi preservado, o Felipe Luiz não fez isso à toa, ele já devia saber que o Jorginho estava com problemas para jogar amanhã. Então o De La Cruz tem grande chance de começar o jogo amanhã ao lado do Saúl. E aí seria Saúl, De La Cruz e Arrasca. Que meio campo, hein? Que meio campo é esse do Flamengo? Um provável Flamengo para amanhã, né? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, que vem ganhando aí a disputa com o Vinha. Aí no meio campo, Saúl, De La Cruz e Arrascaeta. No ataque, Plata, Pedro e Samuel Lino. Porra, é um timaço, hein, cara? É um timaço, cara. Vou repetir. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Saúl, De La Cruz, Arrascaeta. Plata, Pedro e Samuel Lino. É um grande time, grande time. Então,
mesmo com a ausência do Jorginho, que é muito importante o Jorginho no time do Flamengo, ele é o maestro do time do Flamengo. O Flamengo tem um time extremamente qualificado e tem totais condições de ganhar e ganhar bem o Estudiantes. Se entrar no espírito da Libertadores, porque não é só jogar bola, é competir. Se entrar no espírito da Libertadores, o Flamengo tem tudo para ganhar e ganhar bem do Estudiantes. Eu estive acompanhando os últimos jogos do Estudiantes, principalmente o jogo do último sábado, quando ele perdeu para o River Plate por 2-1. É uma equipe que tem limitações, principalmente na criação. Não contará com González Pires, que é o seu zagueiro principal, titular, que já jogou no River Plate, está machucado, e não contará também com o Cetré, atacante colombiano, que é um jogador muito importante no ataque, ele sempre participa das partidas, né, entra no decorrer dos jogos. Eu acho que a Cibar é o principal jogador de meio campo, ao lado do Medina, tem o Carrillo, que é o centroavante, o Muslera, goleiro uruguaio experiente, mas, sinceramente, o time do Flamengo ele é bem superior. Se o Flamengo jogar o que sabe e competir com essa escalação que eu falei aqui, o Flamengo tem tudo para conseguir um grande resultado. Andrés Rojas, da Colômbia, será o árbitro de Flamengo e Estudiantes. Eu quero trazer uma declaração que eu acabei não mencionando para vocês, do José Boto, na entrevista que ele fez ao All Sport, ele falando sobre fair play financeiro, e eu acho que foi uma declaração sensacional, uma das melhores da entrevista, inclusive. Ele disse o seguinte: as pessoas falam muito de fair play financeiro, mas não sabem o que é isso. Fair play financeiro é algo que todos nós devíamos fazer na nossa casa, que é não gastarmos mais dinheiro do que temos. E o que acontece é que os clubes acabam fazendo uma competição desleal porque gastam dinheiro que não têm e não pagam as dívidas que têm. Porque nós temos nomes conhecidos que não pagaram os jogadores que já compraram há quase 2 anos. E isso a CBF tem que fazer algo. Por exemplo, quando são clubes europeus que nos devem, como Leixões ou Estrela Amadora, a FIFA já os acionou. Eles não podem escrever ninguém enquanto não nos pagarem. E isso tem de ser feito aqui, porque senão é uma concorrência desleal. Palmas para José Boto, é isso. E eu gostei da analogia dele. Fair play financeiro é algo que a gente deveria fazer em nossa casa. Gastar aquilo que você tem. Se você não tem, você não pode gastar. Se você deve, como que você vai viajar? Se você deve, como que você vai comprar um carro novo? Se você deve, como é que você vai comprar uma casa nova? Se o clube deve, como é que vai contratar um jogador? Se o clube deve ao Flamengo, como é que anuncia jogadores nem internacional que deve ao Flamengo pela compra do Thiago Maia? Isso não faz o menor sentido. O óbvio precisa ser dito. E o José Boto disse, e disse muito bem. Parabéns ao diretor do Flamengo. Por falar em Flamengo, o Flamengo atualizou a situação dos jogadores do departamento médico. Nesta quarta-feira, todos os jogadores do Flamengo treinam em campo. Eric Pulgar, conforme informado anteriormente, realiza trabalhos de fisioterapia no gramado. Alexandre e Jorginho estão em fase de transição, com exercícios de condicionamento físico acompanhados por fisioterapeuta. O restante do grupo participa normalmente da atividade comandada por Felipe Luiz nesta tarde. Então, Varela e Bruno Henrique, liberados, voltarão para o jogo para pegar os Estudiantes. Pulgar está em fase aí de trabalhos com a fisioterapia no gramado. E Jorginho e Alexandro estão em transição. O que eu tenho de informação? Dificilmente eles vão para o jogo, por motivos óbvios, como eu acabei de mencionar para vocês, mas se fosse uma final, se fosse um jogo muito importante, a final da Libertadores, eles estariam em campo, porque eles não têm mais dores, eles estão aptos a jogar. Porém, há um risco de ele jogando, de se machucarem novamente. Então, se fosse uma decisão, o risco iria, entre aspas, valer a pena. Vene, mas o jogo contra o Estudiantes nessa quinta é uma decisão. Claro, é uma decisão de 180 minutos. Então, para que você vai correr o risco de colocar esses 2 jogadores agora, correndo o risco de perdê-los por mais um longo período, sendo que tem o jogo da volta na próxima quinta-feira? Não faz sentido. Vene, mas são 2 jogadores importantes. Sim, são 2 jogadores importantes. Mas o Saúl consegue suprir a ausência do Jorginho ao lado do De La Cruz, por exemplo, sem nenhum problema. O Alexandre tem Vinha, tem o Ayrton Lucas. Então, gente, assim, eu entendo o desespero de muitos. Poxa, nesse jogo
Não tem logo o Jorginho, beleza, mas poderia ter se fosse uma decisão. Como não é uma decisão, é melhor preservá-lo, pelo menos é a minha concepção, é o que eu penso. Agora, uma pergunta que eu faço, um edema, como foi relatado antes da data FIFA, quando o jogador ficou fora do jogo contra o Grêmio, tirar o jogador contra o Grêmio, aí veio a data FIFA, depois ele ficou fora contra o Juventude e agora vai ficar fora contra o Estudiantes. Estranho demais, mas é um edema. Segundo foi relatado aí à imprensa nos dias anteriores. O Alexandre a gente sabe que vem de uma lesão muscular e a gente já sabia muito bem que ele é um jogador que sempre que sofre esse tipo de lesão, ele demora um pouquinho mais para retornar. Mas espero que volte 100%. Vocês concordam com a minha análise aí sobre o risco de colocar esses dois jogadores? Se discordam, também podem comentar. Isso aqui é um canal extremamente democrático. Vamos finalizar o nosso vídeo falando sobre a renovação de contrato de Felipe Luiz. Vamos por partes. Primeiro, ele tem um empresário que trata isso com o Flamengo. O empresário dele, nada mais, nada menos que Jorge Mendes. Se não for o melhor, ele está entre os 3 melhores do mercado mundial de empresários. Ao lado do Juliano Bertolucci, tem outros muito bons por aí, André Cury também. Mas o Jorge Mendes, vamos fazer a analogia, é o Cristiano Ronaldo dos empresários. Inclusive, ele foi empresário do Cristiano Ronaldo desde sempre. Só que quando eu posso estar enganado agora, ele pode ter voltado a ser empresário do Cristiano Ronaldo. Mas quando o Cristiano Ronaldo foi para a Arábia, na ocasião, não era mais o Jorge Mendes. Mas o Jorge Mendes administrou a carreira do Cristiano Ronaldo e de outros craques aí do mundo da bola durante muito tempo. Então é um baita de empresário e que tem uma boa relação com o José Boto, inclusive os dois são portugueses. Vamos lá. O que eu apurei dessa negociação? Ainda há a discussão do novo tempo de contrato, se vai ser até dezembro de 2026 ou até dezembro de 2027. Lembrando, existe a possibilidade de ser até dezembro de 2026, mas aí você coloca algumas metas com uma renovação para dezembro de 2027. Então, nem tempo de contrato está definido ainda. Multa rescisória também é um outro debate nessa negociação. Ainda estão discutindo o valor da multa rescisória. O valor atual, do contrato dele atual, até dezembro desse ano, é baixo. São 3 salários que o treinador tem com o Flamengo atualmente. Exemplo, ele ganha R$1.000, a multa rescisória seria de R$3.000. E o salário dele atualmente é extremamente baixo. Inclusive, esse foi um dos motivos que fez a antiga gestão colocar o Felipe Luiz no lugar do Tite, lá na ocasião. A proposta da renovação do Flamengo que foi feita a Felipe Luiz tem valores maiores dos atuais, dos vencimentos, porém são valores bem menores do que os treinadores que estão tendo sucesso no futebol brasileiro recebem atualmente. E terá uma nova rodada de negociação na próxima data FIFA, que está marcada para o dia 6 de outubro até o dia 14 de outubro. Vene, mas por que na data FIFA? Porque o treinador e o seu empresário preferem conversar quando não tiver jogos importantes à vista. E a data FIFA, a gente sabe que dá uma parada no futebol brasileiro, e aí, na visão deles, na visão das pessoas envolvidas, é o melhor momento para se discutir esse assunto extremamente importante. O que tem de bom é, Felipe Luiz quer ficar, inclusive esse foi um dos motivos que fez ele rejeitar o Fenerbahçe. Não é o momento, por quê? Ele tem todo um planejamento de carreira dele. Ele entende que ele ficando em 2026 será uma boa para ele, mas é óbvio que tudo depende dessa negociação com o Flamengo e tudo depende também de quem procurá-lo, né? A gente sabe que o Fenerbahçe hoje está abaixo do Flamengo no cenário mundial. Isso aí não é soberba, é a verdade. O que o Fenerbahçe oferece ao Felipe Luiz que o Flamengo não oferece. O Flamengo oferece tudo e muito mais. Eu tenho certeza disso. Então, a não ser questão de salário, eu acho que o Fenerbahçe ofereceria mais. Mas a gente sabe que dinheiro não é problema para Felipe Luiz e a trajetória dele como atleta mostra que ele não é, entre aspas, um jogador que pensa em dinheiro. Se ele pensasse em dinheiro, em 2019 ele não estaria no Flamengo, ele estaria em outro clube da Europa. Mas ele pensou no projeto. E o projeto do Flamengo hoje é muito melhor que o projeto do Fenerbahçe, sem sombra de dúvidas. Então, torcedor, fique tranquilo. A renovação ainda não foi feita, ainda não teve um acordo, mas, pelo andar da carruagem, pelo que a gente está acompanhando nos bastidores, vai ter a renovação. Resta saber o novo tempo de contrato. E aí, a gente vai trazendo as informações para vocês ficarem muito bem informados. Valeu, galera! É isso aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. Agora vamos dar uma analisada, porque aqui no site do Globo Esporte, o GE,
saiu uma provável escalação para a partida de hoje. Então, antes dos palpites, vamos aqui analisar como ficou a escalação do Flamengo. E olha só, nação, aqui no site do Globo Esporte, a provável escalação é a seguinte: goleiro Rossi na zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz, nas laterais Varela e Ayrton Lucas. Então, será que o Felipe Luiz vai deixar o Alexandre no banco de reserva? Vamos ficar de olho aí, mas nesse momento é isso daí. De La Cruz e Saul, na última partida jogou o Alan junto com o Saul, né? Agora na Libertadores, eu acho que o De La Cruz foi preservado na última partida, e aí Felipe Luiz escalou De La Cruz e Saul e o De Arrascaeta. Na frente, Samuel Lino, Plata e Pedro. Ó, surpresa, hein? Eu achei que começaria ali com o Bruno Henrique, né? Porque o Bruno Henrique estava sendo utilizado mais a Libertadores, mas será que ele vai com o Pedro? Então vamos ver se isso vai se concretizar. Vamos lá de novo então. Goleiro Rossi, na zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, nas laterais Varela e Ayrton Lucas, no meio de campo De La Cruz, Saul e De Arrascaeta, e nas pontas Samuel Lino e Plata e o Pedro mais na frente. Essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje. Agora é o seguinte, falando de palpites para a partida de hoje, lembrando que a primeira partida é no Maracanã, todos os ingressos vendidos, Maracanã vai estar lotado, vai ser uma festa hoje no Maracanã, é noite de Copa Libertadores da América. Vamos lá para os palpites. Na minha opinião, eu acho que o Flamengo tem muito mais time do que o Estudiantes da Argentina. Eu acho que o Flamengo vence essa partida, e se jogar bom futebol, se entender que a noite de Copa é uma partida importantíssima, como o Felipe Luiz falou na última coletiva, é a partida do ano do Flamengo, eu acho que o Flamengo vence e vence bem. Para mim, Flamengo 3, Estudiantes 0. O Flamengo encaminha essa classificação para a semifinal da Copa Libertadores. Claro, tem a partida de volta ainda lá na Argentina, mas eu acho que fazendo um bom resultado aqui, eu acho que o Flamengo encaminha muito bem a classificação aí para semifinal da Copa Libertadores. Ontem tivemos a partida entre o River Plate e o Palmeiras. O Palmeiras saiu na frente jogando fora de casa, hein? Chegou a abrir 2-0 e aí logo em seguida, no segundo tempo, final do segundo tempo, o River Plate foi lá e marcou um golzinho, e aí ficou 2-1 para o Palmeiras, mas o Palmeiras conseguiu um resultado jogando fora de casa, né? O Flamengo começa a partida jogando no Maracanã, primeira partida no Maracanã, por isso precisa ter um bom resultado para poder ficar tranquilo aí na partida de volta. Vamos ver o que vai acontecer. Então, para mim, vai dar Flamengo 3, Estudiantes 0. Qual é o seu palpite? Coloca nos comentários, deixe a sua opinião, vamos ver o que vai acontecer. E fica ligado aí no nosso canal, que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. E hoje é pré-jogo e pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal. Por isso, deixe o sino das notificações aqui no YouTube ativado, assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo. Tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça daquela moral, deixe o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais informações do Mengão, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.